vídeo, apresentarei os princípios básicos da farmacologia. Portanto, antes de ver o que as drogas fazem no corpo, é importante avaliar quais são os principais alvos das drogas no corpo. Nesta sessão, você descobrirá o que são receptores e as principais maneiras pelas quais os medicamentos podem afetar os receptores. Você também verá como os medicamentos podem afetar enzimas, canais iônicos e proteínas transportadoras. Receptores são proteínas. Eles são mais comumente encontrados na superfície das células. Esses receptores respondem a pequenas moléculas no corpo. Muitos medicamentos também podem interagir com os receptores para produzir um efeito. O princípio geral de como uma droga afeta um receptor é que uma certa porção da molécula da droga combina seletivamente ou interage com o receptor para produzir uma atividade dentro da célula. A relação de uma droga com o seu receptor pode ser comparada à do encaixe de uma chave e fechadura. A droga representa a chave e o receptor a fechadura. Como o receptor ou a trava é composto de proteínas, ele consiste em centenas de aminoácidos que interagem entre si. Assim, o receptor pode ter diferentes formas possíveis, dependendo de como os aminoácidos da proteína estão alocados um ao lado do outro. Existem receptores no corpo para que pequenas moléculas possam produzir efeitos nas células. Quais são essas pequenas moléculas? Neurotransmissores, que são substâncias químicas liberadas por neurônios ou células nervosas capazes de gerar sinais elétricos. Os neurotransmissores ativam os receptores que normalmente estão presentes em outros neurônios. Os receptores também são ativados por hormônios, substâncias químicas que, em vez de serem liberados pelos neurônios, como os neurotransmissores, são liberadas pelas células e depois viajam no sangue e ativam receptores em outras partes do corpo. Existem vários diferentes tipos de receptores. O tipo mais comum de receptor em que os medicamentos atuam são chamados receptores acoplados à proteína G. Esses receptores acoplados à proteína G são alvo de cerca de 50% dos medicamentos atualmente no mercado. Este é um diagrama de um alvo de um receptor de proteína G na superfície de uma célula. Eles são chamados de receptores acoplados à proteína G porque interagem com a proteína chamada proteína G. Assim, as proteínas G mostradas aqui em rosa fornecem o elo entre o receptor e várias substâncias dentro da célula. Os receptores acoplados à proteína G têm um local de ligação para um agonista, como um neurotransmissor ou um hormônio. A ligação do que é chamado agonista ao receptor causa uma mudança na forma do receptor e essa mudança na forma significa que as proteínas G são ativadas e produzem uma resposta dentro da célula. A ligação de medicamentos aos receptores podem ter efeitos de duas maneiras principais. Os medicamentos podem se ligar a um receptor para produzir uma resposta em uma célula. Eles são chamados agonistas. Neurotransmissores e hormônios são geralmente chamados de agonistas e receptores. E a morfina é um exemplo de uma droga que é agonista. Os antagonistas se ligam ao receptor e, em vez de produzir uma resposta dentro da célula, reduzem a ligação de outras moléculas no corpo.
Assim, diminuindo a ligação dos agonistas, eles diminuem o efeito dos agonistas em uma célula. O efeito da morfina, por exemplo, pode ser diminuído dando a uma pessoa um antagonista chamado naloxona. As enzimas, como os receptores, são proteínas consideradas catalisadores biológicos muito importantes no corpo, que aceleram reações biológicas que ocorrem principalmente nas células. Os medicamentos que se ligam às enzimas normalmente inibem a atividade da enzima. Eles geralmente se assemelham à estrutura do que é chamado de substrato, que normalmente se liga a uma enzima e depois é convertido em um produto. Portanto, o termo substrato refere-se a qualquer molécula na qual uma enzima atua. O substrato, que normalmente se liga à enzima, pode ser um hormônio, um neurotransmissor ou outro tipo de molécula pequena. Se os inibidores de enzima se assemelham a um substrato, é provável que eles se liguem à enzima exatamente como o substrato faria. No entanto, em vez de ser convertida em um produto, a enzima impede a ligação do substrato. As membranas celulares definem a camada externa de uma célula e as estruturas complexas constituídas principalmente por lipídios e proteínas. Eles regulam o fluxo de íons de maneira altamente seletiva. Apenas para recapitular, os íons são elementos carregados como sódio, potássio e cálcio. Como mostra a figura, os canais iônicos ficam na membrana celular e permitem o fluxo de íons através da membrana. Para entender como os canais iônicos funcionam, precisamos apreciar as diferenças na concentração de íons em ambos os lados da membrana celular. Na maioria das células do corpo, há uma diferença no número de íons dentro da célula em comparação com o exterior. Isso é causado principalmente por proteínas transportadoras ou bombas na superfície da membrana que bloqueiam continuamente o sódio e o potássio para a célula. Canais de íons são proteínas que, quando ativadas, têm uma abertura que permite o fluxo de íons de uma área de alta concentração para uma área de baixa concentração. E isso é chamado de gradiente de concentração. Assim, quando os canais iônicos se abrem, os íons fluem através do canal iônico, diminuindo seu gradiente de concentração, entrando ou saindo da célula. Por exemplo, por que há mais íons de sódio fora da célula do que dentro? Quando os canais de íons se abrem, os íons de sódio entram na célula e isso ativa a célula. As drogas podem afetar os canais de íons de várias maneiras. Elas podem se ligar diretamente a um canal de íon e facilitar sua abertura ou o fechamento do canal de íons. Apesar dos canais de íons, íons e moléculas pequenas podem ser bombeadas através de uma membrana contra seu gradiente de concentração através do uso de proteínas transportadoras ou bombas. Anteriormente, você viu como as bombas de íons na superfície de algumas células bombeavam sódio e potássio para dentro da célula. E essas bombas de íons são exemplos de proteínas transportadoras. As proteínas transportadoras existem nas membranas celulares na maioria das células do corpo. Eles também são muito importantes na função dos neurônios. Um exemplo que você verá mais adiante nesse curso é a serotonina, também chamado de 5-hidroxitriptamina, ou proteína de recaptação de 5-HT. O 5-HT é um neurotransmissor que é uma molécula pequena que é liberada pelos neurônios do 5-HT e ativa os receptores. A proteína de recaptação de 5-HT transporta 5-HT de volta para o terminal do neurônio. Portanto, nessa seção, você viu como receptores,
enzimas, canais iônicos e proteínas transportadoras são todos alvos de drogas no corpo. Na próxima sessão, você verá como medimos a potência dos medicamentos e o que é tolerância ao medicamento.